Olá, tudo bem? Então hoje a gente vai estudar esse livro aqui, ó. Filosofia, volume 3, do Dario Tisseri e do Giovanni Reale. Lá na página 721, que trata sobre a questão da escola de Frankfurt. Mas nós vamos ler e depois comentar e conversar um pouco a respeito sobre a dialética negativa. Vamos ver o que o livro diz, para a gente ter um respaldo para a nossa compreensão da matéria. Então vamos lá. Ó. Em Dialética Negativa, 1966, Adorno, 1903-1969. Trata-se, pois, de um autor contemporâneo. Faz uma escolha precisa pelo Hegel, dialético, contraposto ao Hegel sistemático. Escolhe o potencial crítico, o negativo, da dialética exposta na fenomenologia do espírito, rejeitando a dialética como sistema, assim como está delineada na lógica e na filosofia do direito. Contra a dialética da síntese e da conciliação, Adorno focaliza a dialética da negação, a dialética negativa, ou seja, a dialética que nega a identidade entre realidade e pensamento, nega a identidade entre realidade e pensamento. E, portanto, transforma as pretensões da filosofia de alcançar a totalidade do real, de revelar seu sentido oculto e profundo. Então, escolha potencial, crítico da dialética e não do sistemático. Vamos ver aqui. Vamos comentar um pouco esse primeiro parágrafo. Ó. Então aqui a gente está falando do Adorno, um autor contemporâneo da escola de Frankfurt. Aqui ele trata da questão da dialética negativa, dialética da negação, focaliza a dialética que nega a identidade entre realidade e pensamento. Bom, negar a identidade entre o que é e o que a gente pensa é bem claro, não é mesmo? Já na sua aula inaugural, em 1931, A Atualidade da Filosofia, Adorno dissera que quem escolhe hoje o trabalho filosófico como profissão deve renunciar à ilusão com a qual começavam anteriormente os projetos filosóficos, que é possível captar, em virtude do pensamento, a totalidade do real. Nenhuma razão justificativa poderia encontrar a si mesma numa realidade cuja ordem e cuja forma rejeitam e reprimem qualquer pretensão da razão. Que os sistemas filosóficos presumem escrutar as intenções ocultas e manifestas da realidade. É verdadeiramente uma ilusão fundada sobre o não demonstrado, pressuposto de que o ser é absolutamente correspondente ao pensamento e a ele acessível. O ser, ilusão fundada sobre o não demonstrado pressuposto, ilusão fundada no não demonstrado pressuposto de que o ser é absolutamente correspondente ao pensamento, a ele acessível. Olha que trecho bacana. Ó. Esta é exatamente uma ilusão. Como atesta o falimento das metafísicas tradicionais, da fenomenologia,
do idealismo, do positivismo, do marxismo oficial ou do iluminismo. Quando estas teorias se apresentam como teorias positivas, elas se transformam em ideologias. Escreve Adorno, a filosofia, assim como é veiculada, não serve a não ser para mascarar a realidade e eternizar o seu estado presente. Somente afirmando a não identidade de ser e pensamento pode ser garantida a não camuflagem da realidade que de forma nenhuma se oferece a nós harmônica ou, de algum modo, dotada de sentido. Nós vivemos depois de Auschwitz. E o texto que a filosofia deve ler é incompleto, cheio de contrastes e lacunoso. E muito pode ser atribuído à cega demônia. Só afirmando a não identidade de ser e pensamento, não identidade entre ser e pensamento, podemos esperar desmascarar os sistemas filosóficos que procuram eternizar o estado presente da realidade e bloquear qualquer ação transformadora e revolucionária. A dialética é a luta contra o domínio do idêntico. É a rebelião dos particulares contra o mal universal. Na verdade, escreve Adorno em 3 estudos sobre Hegel, 1963, a razão se torna impotente para captar o real, não por sua própria impotência, mas porque o real não é razão. Por isso, tarefa da dialética negativa é abalar as falsas seguranças dos sistemas filosóficos. Abalar a falsa segurança dos sistemas filosóficos, trazendo à luz o não idêntico que eles reprimem, colocando atenção no individual, é que mais seja menos no individual e no diferente que eles omitem, no individual e no diferente que eles omitem. Esse é o texto. Lemos em dialética negativa. O individual é que mais seja menos que sua determinação universal. O individual não se deixa ejacular na rede de um sistema. Aquilo que ele é sempre mais que ele mesmo. Para Adorno, em substância, a filosofia tradicional se ilude de conhecer o dessemelhante, fazendo dele semelhante. Mas o real não é a razão, e isso atesta que a crítica desenvolvida à identidade tende na realidade do objeto. Para Adorno, em substância, a filosofia tradicional se ilude de conhecer o dessemelhante, fazendo dele semelhante, mas o real não é a razão. E isso atesta que a crítica desenvolvida à identidade
tende na direção do objeto. A crítica desenvolvida, a identidade tende na direção do objeto. A dialética negativa, em outros termos, não é uma dialética idealista que mascara com harmônicos esquemas conceituais a realidade, mas, ao contrário, e segundo a qual uma realidade dilacerada, não pacificada, irredutível, quebra e desmistifica todas as tentativas filosóficas. Toda totalidade, tanto retórica quanto prática, ou seja, política. Indicador no primado do objeto é a importância do espírito em todos os seus juízos, como na organização da realidade. O elemento negativo, ou seja, que o espírito não conseguiu a conciliação junto com a identificação, se torna motor da própria desmistificação. Como primado do objeto, a dialética se torna materialista. Os idealistas, mas também outros, procuram fazer calar a realidade com a prepotência das ideias. Adorno, ao contrário, procura fazer falar a realidade contra a prepotência dos sistemas filosóficos, contra o seu fechamento e sua abstração. Procura modificar as categorias cognitivas e inverter as esquematizações que já decidiram, por exemplo, o que é importante e o que não é, o que é atual e o que não é. Escreve Adorno em Minima Moralia, 1951. A ideia do importante se inspira em critérios organizacionais. A ideia do atual se equipara à tendência objetiva, vez por vez mais poderosa. A esquematização em importante e secundário repete formalmente a hierarquia de valores da praxe dominante. A divisão do mundo em coisas principais e acessórias sempre contribuiu para neutralizar, como simples exceções, os fenômenos em chave da extrema injustiça social. Em síntese, a dialética negativa de Adorno procura quebrar as totalidades em filosofia e na política. Ela é salvaguarda das diferenças do individual e do qualitativo. Ela quer ser a defesa contra uma cultura ré e miserável, visto que ninguém pode ocultar o fato de que, diz Adorno, em dialética negativa, toda a cultura, depois de Auschwitz, inclusive a crítica urgente a ela, é lixo. Toda cultura, depois de Auschwitz, inclusive a crítica urgente a ela, é lixo. Fazer falar a realidade contra a prepotência dos sistemas filosóficos. Então, para a dialética negativa, a realidade não é, de forma alguma, racional. A dialética como luta contra o domínio do idêntico. Filosofias que mascaram a realidade. Olha aí, palavras-chave para a gente compreender esse texto. Então, o que deu para entender do texto aqui, que fala sobre a dialética negativa? Bom, a gente pode traçar aqui um paralelo com a teoria das ideias do Platão.
é um filósofo clássico do período antigo da filosofia, que falava do mundo das ideias, né? Que a realidade nada mais é do que uma representação do mundo perfeito das ideias. O Wittgenstein faz uma crítica a essa questão da linguagem, da correspondência entre as coisas e os objetos. Não só Wittgenstein, a gente observa essa questão também na filosofia medieval, num assunto chamado questão dos universais. Né? Questão dos universais tratava também essa questão da relação entre o nome das coisas e os objetos. E aqui ele diz, no Dialética Negativa, ele nega a identidade entre realidade e pensamento. Ele nega a identidade entre realidade e pensamento. Então, aqui é uma coisa inovadora. É uma coisa que encaminha a nossa vida para um novo rumo. Aqui ele critica o domínio do idêntico. E aqui a gente vai ver depois sobre a questão da indústria cultural, né? Domínio do idêntico. Mas isso é outro tópico, que agora a gente vai tentar compreender essa dialética negativa. O que deu para entender pelo termo dialética negativa, quando ele fala sobre... Vamos ver aqui, quando ele fala sobre realidade não é de forma alguma racional. Por que será que a realidade não seria de forma alguma racional? Vamos pensar aqui, ó. Estamos falando de um autor contemporâneo nosso. Vamos ver aqui as datas dele, né? Aqui, ó, data, Adorno, 1903, 1969. Vamos ver aqui numa obra, a mapa da história do pensamento. É a obra, né? Essa obra aqui. Vamos ver. Ela aqui tem um mapa que é bem interessante, ó. Aqui. Da história do pensamento. E aqui vamos lá, ó, começa com os pré-socráticos, aí tem lá escola jônica, eleática, itálica, tomista, depois período socrático, período sistemático do Platão e Aristóteles, período helênico, período iluminista. Período helênico, período iluminista, mas aqui vamos ver aqui, ó, é melhor aqui por cima. Dessa forma não ficou bom não. Vamos ver aqui, ó. Filosofia antiga, filosofia patrística, a moderna, que começa ali por volta de 1500, bem com descoberta do nosso país. A gente é o Brasil foi descoberto em 1500. E logo na sequência, ali no século XIX, a gente já vê do século XIX até hoje, a filosofia contemporânea. Na listinha de nomes de autores contemporâneos, a gente encontra o Theodor Adorno, autor de Dialética do Esclarecimento, Mínima Moralia, Dialética Negativa, que é o que a gente está trocando ideia aqui agora, e Teoria Estética. Essas são as obras do Adorno. Então, o Adorno ele vai dialogar com o que tinha antes dele, né? O que tinha antes dele era essa questão dos universais, e ele aborda na dialética negativa essa relação entre identidade entre as coisas e as palavras, e os objetos, e o pensamento, né? E nega que exista qualquer identidade. Aqui, então, a gente poderia lembrar do que tinha antes, a gente poderia lembrar de tudo que foi falado a esse respeito. Por exemplo, vamos pensar aqui, pela religião, né? Pelo Descartes, por autores antigos, por autores modernos, né? O Descartes, um autor moderno, tudo que foi falado sobre essa questão pelos padres da igreja, no período da escolástico, da patrística,
foi falado sobre essa questão pelo Platão. E aqui ele inova, né? Ele vem com essa questão nega a identidade entre realidade e pensamento. Não há uma identidade entre realidade e pensamento. Basicamente, essa é a questão da dialética negativa. Para a dialética negativa, a realidade não é de forma alguma racional. Agora, aqui a gente pode pensar, né? Como assim a realidade não é racional? Vamos pensar em exemplos. A gente olha o mundo ao redor e fala, não faz sentido, porque existe tanto problema, tanta coisa, porque isso aqui, a realidade, ela não é de forma alguma racional, não é mesmo? A gente observa lá, a lei nem sempre ela é justa, não, porque a realidade não é de forma alguma racional. Então a gente às vezes vai dizer assim, mas se o sujeito ele cometeu uma infração penal, causou um dano social mais elevado, porém, do que um outro que causou também uma infração penal, causou um dano social menos elevado, mas foi a mesma infração, então eles receberão a mesma pena. Isso é o racionalismo, né? É o silogismo que a gente fala. Mas, segundo o nosso autor aqui, a realidade, então, não é de forma alguma racional. Agora eu vou preparar algumas questões sobre a questão da dialética negativa e vamos fazer os exercícios, tá bem? Mas muito tranquilo o tema, né? A dialética procura quebrar as totalidades. Vamos pensar aqui também num autor como Hans Kelsen. Hans Kelsen, da teoria do direito, ou autores como Auguste Comte, eles queriam positivar, né, o direito, como se fosse racionalizar as coisas, né? E segundo o Adorno, não é bem por aí. Não é bem por aí. Então é isso. Qualquer dúvida, estou à disposição para a gente ampliar o nosso conhecimento sobre a dialética negativa.